Vamos para a palavra de Deus. Eclesiastes, livro do Eclesiastes, dando continuidade à nossa série. Eclesiastes, capítulo de número 5. Nós estamos diante de uma nova perícope, é a palavra que nós utilizamos para falar acerca do recorte de texto, onde nós percebemos o início de uma ideia e o fim dessa mesma ideia. Então, no capítulo 5, há uma nova unidade temática, um novo assunto. E esse novo assunto, que começa no versículo 1, pelo menos na nossa tradução, porque no hebraico começa no último verso do capítulo 4, mas na nossa tradução, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 7. Do versículo 1 até o capítulo 7 é um texto que trata sobre um único assunto, a saber, a adoração pública do povo de Deus. Se você faltou domingo passado, nós já iniciamos essa reflexão. É o que eu chamei de primeira parte. A mensagem, então, uma única mensagem, Eclesiastes capítulo 5, do verso 1 ao 7, essa única mensagem está dividida ou distribuída em duas partes. No domingo passado, eu falei sobre a primeira parte, mais voltado ou estritamente focado no versículo 1, quando o sábio diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Ou em outra tradução, guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos, que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Eu gostaria de ler o texto inteiro com vocês, agora do versículo 2 ao versículo de número 7, para nós entrarmos na segunda parte da nossa mensagem. O sábio continua e diz assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? E ele finaliza dizendo: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Meus amados irmãos, a adoração a Deus do povo de Deus no dia do Senhor é a principal e suprema ocupação nossa. Não há nada mais importante como atividade eclesiástica, atividade de uma igreja local,
do que a adoração comunitária, do que o que nós experimentamos aqui e agora. De todas as atividades eclesiásticas, a mais importante é a adoração pública. E isso por uma razão até óbvia. De todas as atividades, a única que vai prevalecer ou subsistir ao tempo que a tudo devora é a adoração que transcende esse mundo de vaidades e se instala na eternidade. A adoração, portanto, deve ser a nossa preocupação precípua e principal como povo de Deus. Não é à toa que o reformador francês João Calvino, ao falar sobre os dois elementos principais da fé cristã, vai colocar a adoração a Deus antes da salvação. Ele diz o seguinte: os dois elementos principais da fé cristã são como adorar a Deus de forma correta e, segundo, o meio pelo qual, ou a fonte por meio da qual nós obtemos salvação. Note que, embora a salvação seja um assunto extremamente importante para nós, e é para o povo de Deus, a adoração, todavia, tem preeminência, tem supremacia. A adoração é, portanto, a mais importante de todas as atividades. Sobre isso, importa-nos uma pergunta que nós nunca devemos permitir que ela se cale dentro de nós. E a pergunta é: como adorar a Deus de maneira correta? Como Deus deseja ser adorado? Como é que Deus prescreve nas Escrituras Sagradas a adoração que Ele exige, que Ele requer do seu povo? Sabe, irmãos, sobre isso, o sábio nesse trecho tem muito a nos dizer. O texto, como você pôde observar, é essencialmente instrutivo. Ele fala sobre o que nós não devemos fazer como adoradores, ao mesmo tempo que ele fala sobre o que nós devemos fazer como adoradores. Como nós não devemos nos portar como adoradores e sobre como nós devemos nos portar como adoradores na casa de Deus. Ele começa com uma advertência. É uma espécie de placa que é colocada do lado de fora da igreja. Guarda o teu pé antes de entrares na casa de Deus. É isso que ele coloca em linhas gerais como advertência. Cuidado, o solo no qual você vai pisar é solo santo. É como você escutar o próprio Deus falando a Moisés, quando Moisés se aproxima ou tenta se aproximar da sarça que está sendo consumida pelo fogo que não se acaba, pois é o próprio Deus em chamas. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é terra santa. Aqui então Salomão diz: cuidado com o lugar de adoração, cuidado com o lugar reservado para a adoração, cuidado com a casa de Deus. Guarda o teu pé, adore de forma correta. E a pergunta que nós fazemos é: como adorar a Deus de maneira correta? Domingo passado eu ofereci duas respostas e elas foram: adorar a Deus de forma correta, em primeiro lugar, significa ter reverência à casa de Deus. Nós
precisamos nos aproximar, em primeiro lugar, com reverência à casa de Deus. A segunda resposta oferecida, à luz do versículo 1, com reverência à palavra de Deus. E a partir de agora nós continuamos a nossa mensagem. É uma mensagem de 5 pontos. Então, na teoria, nós estamos indo para o terceiro ponto. Mas, para não confundir tanto, eu vou usar os 3 pontos. E começando do primeiro agora nessa nova mensagem. Como adorar a Deus na casa de Deus, como o povo de Deus? Em primeiro lugar, com reverência à oração a Deus. O sábio já falou sobre o cuidado que nós devemos ter com relação à casa de Deus, como também já falou sobre a necessidade que nós temos de dar ouvidos à palavra de Deus, porque quem se aproxima para ouvir, de acordo com o versículo 1, é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Depois de falar sobre a reverência do ouvir a palavra, o sábio então passa a falar sobre a reverência de se comunicar com aquele que fala conosco ou que compartilha conosco a sua palavra. Até porque, irmãos, a adoração, embora seja constituída, tendo a sua melhor parte como sendo o que Deus serve a nós, isto é, a sua palavra, contudo, o culto a Deus não consiste somente no que Deus oferece a nós, mas o culto também consiste no que nós oferecemos a Deus. E nós oferecemos a Deus, por exemplo, sacrifícios de louvor, como também nós oferecemos a Deus as nossas orações. E o sábio, o Eclesiastes, o pregador, ele chama então a nossa atenção para uma advertência, ou um cuidado que nós devemos ter. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Eu não sei se você lembrou de um outro texto, um texto do Novo Testamento, onde no Sermão do Monte, Jesus está orientando os seus discípulos sobre como orar. E Jesus, depois de denunciar a oração hipócrita dos religiosos da época, ele diz aos seus discípulos: quando vocês forem orar, não sejam como os pagãos, porque eles pensam que pelo muito falar e pela vã repetição, eles serão ouvidos. Não sejam como eles. Mas quando vocês forem orar, vocês devem orar assim: Pai nosso que estais nos céus. Os dois contextos são contextos diferentes, mas convergem com sentidos e propósitos que, quando nós paramos para observar, eles estão falando a mesma coisa. Os dois textos, em contextos diferentes, falam sobre o cuidado que nós devemos ter com as palavras, e mais do que isso, sobre a economia de palavras na oração. Que as tuas palavras sejam poucas, diz o Eclesiastes. Jesus diz: fale pouco, não como os pagãos. Além disso, há algo familiar também. Se aqui no Eclesiastes ele fala, porque Deus está nos céus e você está na terra. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: Pai Nosso que estais nos céus. Reverência na oração. Reverência na oração a Deus.
O sábio está falando: cuidado com o falatório religiosamente inútil, que não dá em nada, que aborrece até a Deus. Vocês pensam que pelo muito falar vocês serão ouvidos? Não. Sejam poucas as tuas palavras. Seja reverente na oração. E ele dá uma dica, irmãos, de como é que nós podemos corrigir o nosso comportamento de oração diante de Deus, se é que nós falamos muito e estamos equivocados. Prestem atenção, diz ele: Deus está nos céus, vocês estão na terra. Com isso, ele não está dizendo que Deus está distante de nós, porque Deus está em todos os lugares, inclusive ele está no nosso meio. Essa fala aqui, ou essa linguagem, é uma linguagem de perspectiva, e de perspectiva ontológica, isto é, de ser. Em outras palavras, quem é Deus e quem você é. Deus não é você, Deus não é o seu vizinho, Deus não é um coleguinha seu. Deus está nos céus. Você está tratando com o Criador e o Redentor de todas as coisas. E você é criatura, Ele é Criador. É somente, irmãos, quando nós temos essa percepção mínima de que na condição nossa de criaturas falíveis, finitas, pecadoras, sim, eu sei, criaturas amadas por Deus, criaturas escolhidas, filhos de Deus, mas criaturas mortais, vaporosas, vapor. Quando nós olhamos para nós e olhamos para Deus, por meio das janelas que se abrem através das Escrituras, e espiamos um pouco do ser de Deus, as nossas palavras, elas devem diminuir. Que tal, irmãos, antes de nós orarmos, nós pensarmos ou escutarmos o que o Senhor diz por meio do profeta Isaías? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, diz o Senhor, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. É talvez por não considerarmos isso, que nós chegamos em um lugar como esse, que é casa de oração, com um coração insatisfeito por causa de um mundo que nos pressiona com toda sorte de vaidades, e começamos a arrotar diante de Deus as nossas inquietações, a vomitar diante de Deus as nossas insatisfações, e parece que criamos para Ele um roteiro sobre como Ele deve agir em nossas vidas. Inclusive, há aqueles, e vocês sabem disso, não é uma ideia estranha ao meio evangélico, há aqueles que no culto a Deus determinam em oração e decretam como as coisas devem acontecer, e isso em nome de Jesus. E Jesus não dá, nunca deu nenhum direito para que criaturas caídas em seu nome decretem alguma coisa em oração.
Diante da majestade de Deus, o que nós precisamos fazer é silenciar a nossa alma. E quando formos oferecer algum tipo de oração a Deus, fazer a semelhança do apóstolo Paulo, eu não sei orar como convém. No máximo, como o profeta Isaías, quando viu a glória de Deus manifesta na santidade dele: ai de mim, que sou pecador. Poucas palavras. Os místicos medievais costumavam falar acerca da oração da seguinte maneira: imagine um triângulo. Imagine essa forma. No topo do triângulo está Deus. Você está aqui nessa linha. E aí, um exercício bem prático. Comece a falar para Deus palavras de louvor, de gratidão e de elogio. E comece a preencher o triângulo por baixo. Quando você começa a preencher o triângulo, você tem muitas palavras. À medida que você sobe, tem que haver uma economia, porque é um triângulo. A coisa vai se afunilando. Quando você chega lá no topo, não tem mais o que falar. O silêncio absoluto reina, porque você está diante daquele que habita em luz inacessível. Sejam poucas as tuas palavras. Nós devemos ter reverência na oração. Devemos nos aproximar de Deus em oração com santa reverência. E é por isso, irmãos, que nós oramos no nome de Jesus. Porque quando oramos no nome de Jesus, nós estamos dizendo ao Pai: Pai, a nossa oração é um fracasso. Ela só é aceita por Ti por causa de Cristo Jesus, em nome do qual nós oramos. Ele que orou por nós para a nossa salvação. Ele que dirigiu as palavras perfeitas de oração. Ele que orou na cruz dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sejam poucas as tuas palavras. Em segundo lugar, irmãos, como nós devemos nos aproximar de Deus em adoração como povo de Deus? Em primeiro lugar, com reverência na oração a Deus. E em segundo lugar, com reverência no voto a Deus. Se por um lado, o sábio nos fala sobre a necessidade primeva que nós temos de ouvir, em seguida, a necessidade que nós temos de falar, em sequência, ele fala sobre o que nós devemos fazer, ou como nós devemos agir. Ouvir, falar e agir. Olhe para o texto, a partir do versículo 4. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Deus não quer apenas as nossas palavras. Deus também quer as nossas obras.
Era muito corriqueiro, muito frequente na adoração no Antigo Testamento, no templo, adoradores fazendo voto a Deus. Era comum isso. Isso era algo que acontecia. Pessoas que chegavam nos átrios do Senhor fazendo votos. Há quem diga, isso era coisa do passado. Hoje na igreja cristã não tem isso. Tem. Claro que tem. Por exemplo, aqueles que fazem profissão de fé estão fazendo voto. Quem chega aqui e faz profissão de fé estão prometendo algo. Os pais que vêm aqui batizar os seus filhos, eles fazem voto. Eles fazem voto dizendo: vou ficar cuidando dos meus filhos, vou educá-los nos caminhos do Senhor. Isso é voto. Casamento, votos. Além dos votos específicos de pessoas que chegam aqui na igreja e prometem a Deus. Não há nada de pecado nisso, irmãos. Qual é o pecado? Fazer voto e não cumprir. E pior, sabendo que não vai cumprir e fazendo voto. Qual foi o voto que você fez a Deus e não cumpriu? Cumpra. O Senhor está dizendo: cumpra o que você prometeu. Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar integralmente para a obra de Deus. Cumpra isso. Qual é o problema? O que é que está acontecendo? Quando eu encontrar mais tempo, agora eu vou me dedicar mais ao ministério A, B ou C. Está com mais tempo, por que não está fazendo? Eu vou agora contribuir com X para a reforma da igreja. Por que não fez? O que foi que aconteceu? Você não deu a sua palavra diante de Deus. Por falar em contribuição, o versículo de número 6 é um versículo que diz respeito justamente a votos financeiros, onde aqueles adoradores faziam os seus votos e os oficiais do templo ficavam responsáveis na averiguação desses votos e no cumprimento desses votos. É por isso que o texto vai dizer: não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por quê, irmãos? Porque o mensageiro de Deus, ou o oficial do templo, ele chegava dizendo: cadê o que você prometeu? Você prometeu diante de Deus que ia fazer isso. E ele diz assim então: o meu voto foi um engano. Não era isso que eu queria dizer. Não foi bem assim. Por que irritar Deus, diz o sábio? É o que o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos: não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Deus não é menino. Às vezes a gente trata Deus como menino. Qual é a melhor coisa então? O que é que Salomão sugere? Versículo 5. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ponto. Tem uma história interessante. Um senhor estava deixando uma pequena herança para o seu filho, um mercado, uma vendinha. E o seu filho chegou para o seu pai e disse: pai, qual é o segredo da prosperidade desse mercado? O pai olhou para o filho e disse: filho, duas coisas: integridade e sabedoria. O filho então perguntou ao pai: pai, o que é integridade? Integridade, meu filho, é você prometer, por exemplo, que vai entregar na quarta-feira pela manhã
e na quarta-feira pela manhã você entrega. É na quarta pela manhã, você empenhou a sua palavra e você entrega na quarta-feira pela manhã. Isso é integridade. O filho disse: entendi, pai. E o que é sabedoria? Sabedoria, meu filho, é você nunca prometer que vai entregar na quarta-feira pela manhã. Nunca faça essa promessa. Precisa disso. É a sabedoria do Eclesiastes. Não prometa. Não tem para quê. Ninguém está forçando você a prometer nada. Nem o próprio Deus. Ah, Senhor, se tu fizeres isso, eu... Cuidado. Inclusive, isso é muito perigoso. Por quê? Porque pode cair no ciclo da autossalvação, onde existe uma espécie de redenção pessoal, de culpa e compensação da culpa. Explico. Não dei o dízimo esse mês. Senhor, eu te prometo, eu havia te prometido dar o dízimo, mas eu não dei. Mas eu prometo que mês que vem eu vou compensar, dando o que eu não dei no mês passado e dando mais. É uma espécie de autossalvação, onde se entra num mecanismo de mérito próprio. Ou seja, eu vou fazer por onde eu acertar a minha própria vida com Deus. Ah, eu não estou separando um momento, como eu prometi, eu não estou separando um momento para o culto familiar. Agora eu vou fazê-lo e vou ainda estudar a confissão de fé de Westminster com minha família, para compensar o que não fez. E aí a pessoa vai entrando no ciclo de voto, de promessa, fazendo barganhas com Deus. Deus não entra em negócio conosco. Nós devemos nos lembrar que Deus está nos céus e nós estamos na terra. Ele conhece a intenção do nosso coração, irmãos. Ele sabe o que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer. Ele sabe das inclinações, dos desejos. Ele sabe, ele conhece a sinceridade, ele conhece a hipocrisia, ele conhece tudo. Segundo o sábio, é melhor não fazer. Mas calma, de repente você está aí dizendo: meu Deus do céu, e agora? Eu fiz uma promessa, não cumpri, o que será de mim? Será que Deus vai me destruir? Não! Porque Deus não pensa como você, não pensa como eu, não pensa como nós, nesse ciclo de culpa e compensação. Votei, não cumpri, e agora? É só não fazer mais voto. Peça perdão ao Senhor. Por quê? Porque nós não confiamos nas nossas promessas. Nós não confiamos nos nossos próprios votos. Nós confiamos nas promessas de Deus. O Senhor que prometeu nos perdoar. O Senhor que prometeu estar conosco sempre. O Senhor que perdoa todas as nossas culpas. O que inclui até mesmo os nossos votos que nós fizemos e não cumprimos. O Senhor já perdoou esses pecados. O que fazer daqui para frente? É melhor não fazer voto. E se fizer, peça graça ao Senhor para cumprir. Não como mérito seu, mas como graça do próprio Cristo Jesus, operada no seu coração e no meu coração. Como adorar de forma correta, com reverência na oração a Deus. E segundo, com reverência no voto a Deus. E por fim, com reverência ao ser de Deus. Ele vai concluir no versículo de número 7, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, e isso aqui, irmãos, está corroborando com o que ele fala no versículo de número 3, das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Isto é, qual é o provérbio aqui que está em jogo, ou o que é que a mensagem está comunicando? Olha, da mesma forma que como alguém que trabalha muito o dia inteiro,
tem sonhos à noite, é natural que isso aconteça. Aquele que fala muito, o tolo, aquele que está falando o tempo inteiro, ele se perde na oração, ele tropeça nas palavras, ele faz promessa que não pode cumprir porque ele é um tolo. Agora, Salomão finaliza dizendo assim: tenha temor de Deus. Não seja tolo, seja sábio. Tenha temor a Deus. Tenha reverência na oração a Deus. Tenha reverência no voto a Deus. Tenha reverência ao ser de Deus. Meus irmãos, quando nós entramos pelos portões de ações de graças e de louvor, nós estamos entrando no recinto que foi separado pelo Senhor para que Ele fosse condescendente a nós, se abaixando como Criador para falar com criaturas. Aqui é o lugar onde Deus se abaixa para falar com pecadores, salvos pela graça, como eu e você. Se nós estamos o tempo inteiro na presença de Deus e diante de Deus, porque dessa presença ninguém pode fugir, quer no trabalho, na escola, em casa, praticando esportes, na igreja. Se diante de Deus ninguém pode fugir, aqui não é apenas o lugar onde nós estamos diante de Deus, aqui é o lugar onde Deus se coloca diante de nós. E o que o Eclesiastes está dizendo é: tema a Deus, tema ao ser de Deus. Você acredita no fundo, que o Senhor está aqui? Ou assim virou mais um lugar de encontro, um culto religioso, onde estamos adorando ao Senhor, e isso é o que importa? Está todo mundo cantando direitinho, o pastor está pregando direitinho, está todo mundo comportadinho. Você acredita que isso é mais, esse lugar aqui é mais do que tudo isso? Que Deus está no nosso meio, que o Espírito Santo habita em nós, que o Senhor, como revelado lá no Apocalipse, anda no meio do seu povo, que Jesus anda no meio da igreja. Você há de lembrar da música pentecostal que diz: há um homem de branco dentro da congregação. De fato, irmãos, Jesus está no meio do seu povo por meio da presença do Espírito Santo. John Stott, em seu livro A Igreja Autêntica, quando ele vai falar de adoração, ele diz assim: olha, nós somos especialistas em evangelização, mas em adoração não. E por uma razão: nós perdemos o senso da grandeza, da majestade e da onipotência de Deus no culto. Perdemos o fascínio. O que é temer a Deus no ambiente de culto? É aproximar-se dele com uma santa admiração e com um santo fascínio. Porque Deus é o ser admirável e fascinante, num grau de excelência que extrapola qualquer tipo de adjetivação que possa elogiá-lo em louvor. Temer a Deus significa, portanto, entender que nós estamos diante da majestade santa
e que há um elemento de terror, sim, porque pensar na sua glória é pensar naquilo que nos esmaga, mas ao mesmo tempo, quando pensamos na sua glória, na sua santidade, há um elemento de temor que nos aproxima dele, porque ele é o ser mais desejado do universo. Nós devemos, irmãos, encher mais a nossa mente do ser de Deus e seus atributos. Charles Spurgeon, quando tinha 20 anos de idade, pregou um sermão intitulado A Importância de se Conhecer a Deus. E em um de seus pensamentos ele diz assim: o estudo mais apropriado dos eleitos de Deus é o próprio Deus. O estudo mais apropriado dos eleitos de Deus é o próprio Deus. O que ele diz é: encha sua mente com o ser de Deus. Spurgeon vai dizendo: a sua mente vai expandindo, a sua mente vai ganhando espaço para mais meditação, a sua mente vai ficando mais refinada com o ser de Deus, seu coração é cativo a isso. E aí, irmãos, vai fazer sentido, antes de colocar o pé aqui, dizer: meu Deus, estou entrando no lugar onde o Senhor está para ser adorado. Uma vez um pastor disse, até achei interessante isso, ele disse: eu vi uma cena tão interessante, isso acontece muito por aí, em alguns interiores principalmente, um sertanejo passando na frente de uma igreja católica. Quando ele passa na frente de uma igreja católica, ele tira seu chapéu, faz ali uma oração e vai embora. Parece que a gente banalizou as coisas. Não tem mais aquele senso, a gente precisa resgatar isso. É a casa de Deus. Eu acho interessante quando algumas pessoas, aqui mesmo na igreja, evitam entrar quando está no momento da palavra, da leitura bíblica, digo. Tem gente que para lá atrás e fica, eu acho isso respeitoso. Palavra de Deus. Nós precisamos reverenciar, irmãos, a casa de Deus, o ser de Deus, a beleza de Deus. Entender que tudo isso é obrigação, como disse Emílio, o reverendo Emílio, mas é deleite. Nós nos alegramos nisso, nós nos deleitamos nisso. Quero concluir dizendo uma coisa, parafraseando as palavras de John Newton. Enquanto aqui nós estivermos do lado de cá da eternidade, irmãos, o maior esforço nosso será preguiçoso, e o pensamento mais fervoroso da nossa mente será frio. Mas um dia, diz Newton, um dia, quando nós virmos a Ele face a face, aí sim, nós iremos adorá-lo como Ele deve ser adorado. Enquanto esse dia não chega, lembremos-nos de que isso aqui é a antessala da glória de Deus. Nós estamos em sua presença. Se você crê nisso, fique de pé, por favor. Senhor nosso Deus, que essa instrução que nos exorta e ao mesmo tempo nos enche de deleite, persista por muitos dias no nosso coração. Que a nossa existência se volte
para a atividade mais sublime e excelente de todas, que é a adoração ao Senhor. Sim, nós devemos te adorar o tempo inteiro. A nossa vida deve ser uma liturgia. O nosso coração deve estar em louvor constante, em ações de graças. Mas no dia do Senhor, na casa do Senhor, o nosso espírito deve sempre estar pronto para isso. Contrito, quebrantado, em reverência, entendendo que o Senhor está no nosso meio e vai falar conosco. Assim, Senhor, prepara-nos durante essa semana para que esse temor que há em nós seja traduzido em prática de santidade, como também na divulgação da Tua fama. E que no próximo domingo o nosso coração esteja aqui, pronto para Te adorar em espírito e em verdade. Sim, Senhor, nós também queremos que outros, por meio da nossa evangelização, venham para este lugar para Te prestar culto. Continue acrescentando aqueles que vão fazer parte da comunidade, os Teus escolhidos que estão por aí afora. Que a nossa vida seja um veículo de salvação por meio da pregação do Evangelho. E que tudo isso culmine em adoração, porque foi para esse propósito que o Senhor nos criou. Leva-nos em paz para os nossos lares. Essa é a nossa oração. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana.